Olá pessoal, tudo bem com vocês? Giovanni por aqui. Esse vídeo é a parte 2 da nossa série de controle de processos químicos e eu vou começar recapitulando um pouco do que a gente já viu no vídeo anterior. Nós já sabemos a importância desses sistemas de controle nos nossos processos químicos, já entendemos mais ou menos como começar a modelar um sistema dinâmico, até agora a gente só usou balanços de massa para modelar esses sistemas. Aprendemos a identificar sistemas de primeira ordem através da sua equação diferencial e estabelecer suas funções de transferência. Também explicamos o que são essas funções de transferência. E por fim, a gente deu uma olhada em quais são as principais perturbações que acontecem em um sistema dinâmico e qual é a resposta dos sistemas de primeira ordem a essas perturbações, que são aquelas degrau, impulso e senoidal. No vídeo de hoje, a gente vai se aprofundar um pouco mais em como proceder caso essas perturbações sejam diferentes desses casos que a gente já viu, e também vamos entender o que são e como surgem os sistemas de segunda ordem. Nós já aprendemos a identificar os três tipos principais de perturbação que podem acontecer no nosso sistema. Só que a gente viu isso em situações muito específicas, principalmente considerando o tempo que ela começa é no tempo igual a zero e não existe mais nenhuma outra perturbação ao longo do caminho. Como que a gente vai fazer, então, se o sinal ele estiver atrasado, ou seja, começar em um tempo depois de zero, ou se ele tiver um formato completamente diferente do que a gente está acostumado, como esse formato que eu mostro aqui? Caso isso aconteça, a gente precisa fazer uma composição de sinal, ou seja, somar e subtrair sinais mais simples para chegar no formato desse sinal mais complexo. A primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar quais os tipos de sinal que estão acontecendo no nosso sinal mais complicado. Nesse caso aqui, a gente tem os degraus no final ali do sinal, que esses a gente já viu. Mas a gente também tem um formato de reta, uma subida, que a gente vai chamar de sinal rampa, que eu não tinha mostrado na aula passada, mas que a gente vai aprender qual é a transformada de Laplace dele, como escrever a equação dele nessa aula. Eu vou mostrar para vocês, então, tentando seguir um caminho mais intuitivo e geométrico, de que maneira a gente vai somar e subtrair sinais para chegar nesse sinal aqui. O início do nosso sinal começa com uma perturbação crescente do tipo rampa. Só que essa perturbação está atrasada em uma unidade, então a gente vai ter que levar isso em conta, certo? Além disso, a gente tem um problema. As rampas elas crescem indefinidamente, como uma equação de reta. Conforme o tempo vai passando, ela cresce mais, cresce mais, cresce mais, ela não tem um limite superior. O problema é que o nosso sinal tem um limite superior. Quando o tempo é igual a 3, a rampa para de crescer. Se a gente precisa então que a rampa pare de crescer, que ela fique constante num tempo igual a 3, uma maneira de fazer isso é subtrair outra rampa que tenha a mesma inclinação e que comece num tempo igual a 3. Aqui no gráfico eu mostro para vocês melhor o que eu quero dizer. A gente pode ver que temos uma linha azul, que eu chamei de x, uma linha laranja, x', e uma linha pontilhada vermelha, que é o x resultante. A linha azul, então, vai ser a própria perturbação rampa, começando no tempo igual a 1, sem nenhum limite superior, ela vai crescer indefinidamente. Já a linha laranja, x', vai ser a outra rampa, a rampa negativa, que começa no tempo igual a 3 e que vai ser subtraída da rampa inicial. E a linha pontilhada vermelha é a linha resultante, é o sinal resultante que a gente tem da soma desses dois. Vocês podem ver que a gente chegou aonde a gente queria, que era ter um crescimento até o tempo igual a 3 e a partir do tempo igual a 3 ela ficar constante. Nós já vimos que a partir de um tempo igual a 3 o sinal vai se manter constante no valor de 2. Só que em um tempo igual a 5 vai ter uma queda brusca e ele vai para o valor de 1, ou seja, ele vai cair em uma unidade. Se a gente subtrair um degrau de amplitude 1 que começa no tempo igual a 5, a gente consegue representar esse comportamento. Veja, um degrau atrasado em 5 unidades. Então, até o tempo igual a 5, o valor dele vai ser zero. A partir do tempo igual a 5, o valor dele vai ser igual a menos 1, porque ele está sendo subtraído. Vou mostrar para vocês graficamente agora. O meu sinal x agora é o sinal resultante do exemplo anterior, da gente ter subtraído a rampa. E aí vejam que o sinal laranja, x', é exatamente o degrau que eu mencionei.
um degrau que começa no tempo igual a 5 e tem amplitude menos 1. Ele vai ser subtraído do sinal azul e aí agora a gente vai ter um sinal resultante, a linha pontilhada vermelha, que está se aproximando do comportamento do nosso sinal composto. Mas e agora, como que a gente vai fazer essa última queda no sinal que acontece no tempo igual a 7 e leva o sinal para o valor de zero? Muito simples, a gente subtrai mais um degrau unitário, dessa vez atrasado em 7 unidades, ou seja, ele começa no tempo igual a 7 e antes disso o valor dele é zero. Olhando o gráfico da direita, vocês podem ver que a linha azul agora é o resultante do exemplo anterior, a minha linha laranja é eu subtraindo o degrau unitário que começa no tempo igual a 7 e a minha linha vermelha pontilhada é a resultante final do meu sinal, que vai ser igual ao sinal composto que eu apresentei lá no início, que é o gráfico da esquerda. Até aí tudo certo. Só que agora a gente precisa escrever toda essa manipulação, soma e subtração de rampas e degraus matematicamente. Para a gente fazer isso, eu vou apresentar duas coisas para vocês. Primeiro eu vou apresentar a transformada de Laplace da rampa, depois eu vou apresentar a propriedade de Laplace chamada de translação. Uma rampa padrão vai ter a seguinte equação: se o tempo for menor ou igual a zero, o valor dela vai ser zero. Se o tempo for maior do que zero, o valor dela vai ser uma inclinação, que eu chamei de Azinho, vezes o tempo, que se vocês olharem é basicamente uma equação de reta. A transformada de Laplace da função rampa é a inclinação Azinho por S ao quadrado. Agora a gente precisa entender como que vai ficar a transformada de Laplace de uma função que foi transladada, ou seja, ela foi atrasada. Ela não começa mais no tempo igual a zero. A propriedade da translação das transformadas de Laplace fala para a gente que a transformada de uma função atrasada em b unidades de tempo, ou seja, uma f de t menos b, vai ser a transformada do produto entre a minha f de t menos b e uma gama de t menos b. E ela vai ser igual a exponencial de menos bs vezes a transformada de Laplace da f de t, ou seja, f de s. A minha função gama vai ser uma função especial. Para valores de tempo menores do que o atraso, ela vai ser igual a zero, e para valores de tempo maiores do que o atraso, vai ser igual a 1. Agora vejam só uma coisa muito importante aqui. A gente vai considerar duas coisas. Primeiro, que meu atraso b é igual a zero, e segundo, que a minha função do tempo vai ser apenas a equação da reta, x igual a vezes t. Se a gente admite que x é só a equação da reta, sem nenhuma outra limitação, a gente está assumindo que x pode ter valores negativos, caso t seja negativo. Mas é aí que entra a função gama. Se o meu atraso b é igual a zero, a gente vai ter gama de t, certo? Gama de t vai ser, para tempos menores iguais a zero, zero, e para tempos maiores do que zero, gama vai ser igual a 1. Agora, se a gente fizer o produto entre as duas coisas, equação de reta vezes a função gama, a gente vai chegar na definição da função rampa. Por quê? Porque para valores de t menores ou iguais a zero, a gente vai ter multiplicado o meu x, que vai ser a de t, por zero, então vai ser igual a zero. E para valores de t maiores do que zero, a gente vai multiplicar o meu a de t por 1, que vai ser a de t. Dessa forma, a gente vai ter escrito exatamente a definição da função rampa. Bom, o que eu quero dizer com tudo isso é, se a gente definir as nossas funções como já sendo zero para valores menores do que zero e tendo algum outro comportamento para valores maiores do que zero, a gente basicamente não precisa levar em conta a função gama, porque a gente já vai ter incorporado a função gama na definição da nossa função. Ou seja, qualquer função que tiver atrasada em b unidades e a gente já estiver considerando a influência da função gama, vai ser igual à própria transformada de Laplace dessa função vezes exponencial de menos bs. E agora a gente vai aplicar esses conhecimentos que a gente tirou daqui no nosso sinal composto para escrevê-lo em função de Laplace. O meu primeiro sinal, então, é aquela primeira rampa, a rampa crescente. Ela vai ter uma equação f1 de t igual a t, porque a inclinação é 1, então seria 1 vezes t, né? E a transformada de Laplace, lembrando que ela está atrasada em uma unidade, vai ser a transformada de f1 de t menos 1 vezes gama de t menos 1. Aí a gente vai ter a parte do atraso, que vai ser exponencial de menos 1, uma unidade de atraso vezes s,
multiplicado pela transformada de Laplace só da rampa, que vai ser 1 sobre s ao quadrado. 1 nesse caso, que é a própria inclinação da rampa. Já a minha F2, vocês lembram bem, era uma outra rampa que tinha a mesma inclinação que a primeira, só que com um sinal oposto, sinal negativo. Então, a equação de reta dessa rampa vai ser menos t. Além disso, ela vai estar atrasada, transladada em 3 unidades de tempo. Então, a transformada de Laplace dela vai ser transformada de f2t menos 3 vezes gama de t menos 3. E aí, nesse caso, a gente vai ter que a parte do atraso vai ser o sinal negativo, que vem da rampa está subtraindo, e elevado a menos 3, que é a unidade de tempo que está sendo atrasada, vezes s, e, de novo, a transformada de Laplace da rampa, que vai ser 1 sobre s ao quadrado. A minha f3 é um degrau. A equação f de t do degrau, no caso f3 de t, vai ser igual a menos 1, porque é um degrau que está subtraindo, né? E tem amplitude igual a 1. A transformada da minha f3 vai estar atrasada em 5 unidades, então a gente vai ter o sinal negativo de ser um degrau que está sendo subtraído, e elevado a menos 5, que é quantas unidades está atrasado, vezes s, e a transformada de Laplace do degrau 1 sobre s. No caso, esse degrau tem amplitude 1. E por último, a minha f4 é outro degrau, também de amplitude menos 1, que está atrasado em 7 unidades. Então, a transformada de Laplace de tudo isso vai ser menos do sinal negativo, que está sendo subtraído, e elevado a menos 7, atrasado em 7 unidades, vezes s, 1 sobre s, que é a transformada de Laplace do degrau com amplitude 1. O sinal composto vai ser a soma de todos os sinais, F1, F2, F3 e F4. Então, o meu sinal Fs vai ser igual a e elevado a menos s, 1 sobre s ao quadrado, menos e elevado a menos 3s, 1 sobre s ao quadrado, essas são as duas rampas, menos e elevado a menos 5s, 1 sobre s, menos e elevado a menos 7s, 1 sobre s, que são os degraus. Para ter certeza absoluta, eu simulei a minha f de s, e a gente pode ver que a resposta é exatamente o sinal que a gente desejava. Agora nós vamos para o tema principal desse vídeo, que são os sistemas de segunda ordem. Quando a gente modela alguns sistemas físicos, eles já vêm naturalmente como sistemas de segunda ordem, ou seja, dependem de uma equação diferencial de segunda ordem. Isso normalmente acontece quando o sistema dinâmico depende de algum somatório de forças. Não vai entrar em muitos detalhes sobre isso, mas basicamente, como a gente sabe que força é massa vezes aceleração, e a aceleração é uma derivada segunda do deslocamento, quando a gente quer medir um deslocamento no sistema de somatório de forças, normalmente ele cai numa equação diferencial de segunda ordem. É basicamente isso. Quando a gente fala de sistemas químicos, é mais raro que isso aconteça, que a gente dependa diretamente de equações de segunda ordem. Porém, pode acontecer o caso da interação entre as variáveis de um sistema produzir um sistema de segunda ordem. E a gente vai observar como isso acontece agora. A gente tem então esse sistema. Ele é bem análogo ao sistema da aula anterior, só que dessa vez a gente tem dois tanques conectados em série. Vocês podem ver que agora a gente tem a altura do tanque 1 e a altura do tanque 2 como sendo as variáveis que a gente quer observar, e a gente vai ter Q1 e Q2 como sendo funções da altura do seu próprio tanque, com aquela relação de raiz quadrada. Bom, o que eu quero aqui é entender qual vai ser o efeito de Q0 na minha altura 2. Para a gente fazer isso, precisamos modelar matematicamente esse sistema, e é o que a gente vai fazer agora. Toda a modelagem de sistema, a gente começa do nosso balanço de massa. A gente vai ter então que a variação da massa no tanque 1 ao longo do tempo vai ser igual à massa que entra menos a massa que sai do tanque. A gente consegue abrir a massa do tanque 1 em densidade vezes volume. E o volume do tanque 1 vai ser a área transversal do tanque vezes a altura H1. Do lado direito, a massa que entra no tanque seria a vazão de entrada, que vai ser ρ vezes Q0, e a massa que sai do tanque seria a vazão de saída, que vai ser ρ vezes K raiz quadrada de H1. Tanto a área transversal quanto a densidade são valores constantes. A gente pode dividir toda a equação por ρ vezes A, e a gente vai ficar com dH1 dt vai ser Q0 sobre A menos K raiz de H1 sobre A. E essa vai ser a minha equação não linear que modela a variação da altura 1 H1 com o tempo.
Já para o tanque 2, a gente vai ter praticamente a mesma coisa. Variação da massa do tanque 2 ao longo do tempo vai ser a massa que entra no tanque 2 menos a massa que sai do tanque 2. A gente consegue fazer a mesma manipulação de escrever a massa como ρAH2 e a única diferença vai ser que a massa que entra no tanque 2 vai ser exatamente a massa que saiu do tanque 1. Vai ser ρK raiz de H1. Já a massa que sai do tanque 2 vai ser ρK raiz de H2. Da mesma forma, a gente pode tirar ρ e A de dentro do termo diferencial, porque eles são constantes, e dividir toda a equação por ρ vezes A. A gente vai terminar com a equação diferencial que vai modelar H2. A variação de H2 com o tempo vai ser K raiz de H1 sobre A menos K raiz de H2 sobre A. E essa vai ser a equação não linear que modela H2 ao longo do tempo. Nós vamos precisar linearizar essas duas equações diferenciais, porque elas estão na forma não linear, e as nossas análises são todas feitas na forma linear dessas equações. Para isso, a gente usa a série de Taylor truncada no primeiro termo, igual a gente fez no vídeo passado. Então, para minha primeira equação diferencial, a minha função vai ser uma f de Q0 e H1. E aí, a linearização vai ser a f de Q0 e H1 calculada no estado estacionário, que a gente já sabe que é sempre igual a zero, mais a derivada da minha função f em relação a Q0, calculada em cima dos valores de Q0 e H1 no estado estacionário, vezes Q0 como variável desvio, mais a derivada da f de novo em relação a H1, calculada em cima de Q0 e H1 no estado estacionário, vezes H1 como variável desvio. Como eu já tinha falado, a função calculada no estado estacionário é obrigatoriamente igual a zero. Depois a gente vai ter a derivada de f em relação a Q0, que vai ser 1 sobre A, e aí a gente só multiplica por Q0 barra. E a derivada de f em relação a H1 vai ser menos K sobre 2A raiz de H1 calculado no estado estacionário, por isso em negrito. Tudo isso multiplicado por H1 barra. Já para a equação do segundo tanque, a gente vai ter uma f de H1 e H2. A gente vai fazer a linearização da mesma maneira, e aí a gente vai ter a f calculada no estado estacionário igual a zero. A derivada de f em relação a H1 vai ser K vezes 2A raiz de H1 no estado estacionário, vezes H1 barra. E a derivada de f em relação a H2 vai ser menos K sobre 2A raiz de H2, calculado no estado estacionário, tudo isso vezes H2 barra. Assim como a gente fez no vídeo anterior, eu aplico as variáveis desvio, que são aquelas variáveis com barra em cima, no termo diferencial, e aí eu vou ficar com dH1 barra e dH2 barra. E depois eu posso passar os termos H1 na primeira equação para o lado esquerdo e na segunda equação o termo H2 também para o lado esquerdo. E aí eu vou ficar com esse modelo linearizado. A gente pode ver que essas equações separadamente representam cada uma um modelo de primeira ordem. E aí a gente pode tentar deixar essas equações mais parecidas com esse formato que eu mostro aqui, para que a gente obtenha diretamente as constantes Kp e tal p dos modelos de primeira ordem de cada uma das equações. Para eu fazer isso, a maneira mais fácil na primeira equação é dividir tudo por k sobre 2a raiz de H1 e na segunda equação dividir tudo por k2a raiz de H2. Fazendo isso, então, a gente vai ficar com a seguinte equação, modelo de primeira ordem, e aí eu consigo obter diretamente Kp1, que vai ser 2 raiz de H1 sobre K, e tal P1, que vai ser 2A raiz de H1 sobre K. Nesse caso, a função de transferência H1S em relação a Q0S vai ser igual a Kp1 sobre tal P1S mais 1. Para a segunda equação, a gente vai ficar com esse modelo de primeira ordem, e aí vamos ter Kp2 igual a raiz de H2 sobre raiz de H1, e tal P2 como 2A raiz de H2 sobre K. Então, a minha função de transferência de H2S por H1S vai ser igual a Kp2 sobre tal P2S mais 1. Vocês podem ver que, a princípio, a gente não tem como relacionar diretamente H2 e Q0. Mas, felizmente, essa forma de função de transferência permite que a gente ligue a interação de Q0 com H1 à interação de H1 com H2. Isso a gente tem. E a gente consegue fazer isso só multiplicando as funções de transferência. Então, se eu quero a função de transferência H2 por Q0, eu faço H2 por H1 vezes H1 por Q0. Em termos de função de transferência de primeira ordem, a gente vai ter Kp1 sobre tal P1S mais 1 e Kp2 sobre tal P2S mais 1.
Vejam só que interessante, então, a gente foi capaz de conectar duas variáveis através de duas funções de transferência de primeira ordem. E aí esse produto de dois sistemas de primeira ordem gerou uma função de transferência de segunda ordem entre as variáveis. Se eu substituir os valores de kp e de tal p nessa equação, a gente vai ter exatamente essa equação aqui. Agora eu vou apresentar para vocês mais formalmente a função de transferência de segunda ordem e também falar um pouco sobre as características dos sistemas de segunda ordem. A gente pode sair então do produto de dois sistemas de primeira ordem, como eu mostrei, ou a gente pode já ter uma função de transferência de segunda ordem que veio de uma equação diferencial de segunda ordem. De qualquer forma, a gente precisa chegar nessa função de transferência nesse formato aqui. E por que nesse formato? Porque nesse formato a gente vai ter o ganho do processo Kp, a constante de tempo do processo tal p, e vamos ter também o fator de amortecimento, que é essa letra grega sigma. Se a gente parte então do produto de sistemas de primeira ordem, o ganho do processo de segunda ordem vai ser o produto entre os ganhos dos processos de primeira ordem. A constante de tempo do processo de segunda ordem vai ser a raiz quadrada do produto das constantes de tempo dos dois processos de primeira ordem. E o meu fator de amortecimento sigma vai ser igual à soma de tal P1 e tal P2 dividido por 2 dividido pela constante de tempo tal P, que é a raiz quadrada de tal P1 vezes tal P2. A novidade no sistema de segunda ordem é justamente a letra grega sigma, o fator de amortecimento, que é uma constante própria desses sistemas de segunda ordem. E ela tem também o seu significado físico. Se o estigma estiver entre 0 e 1, o sistema vai ter a característica de ser subamortecido ou oscilatório. Se estigma for igual a 1, o sistema é chamado de criticamente amortecido, e se for maior do que 1, ele é chamado de superamortecido ou sobreamortecido. Mas afinal, o que significa essa questão de amortecimento e de onde vêm esses nomes? É o que a gente vai explicar agora. Todos esses nomes, criticamente amortecido, sub e sobreamortecido, vêm da resposta do sistema de segunda ordem ao degrau unitário. Então a gente vai simular a resposta de um sistema qualquer aqui de segunda ordem a esse degrau unitário, considerando primeiro que o estigma está entre 0 e 1, ou seja, ele teoricamente tem que ser subamortecido ou oscilatório. A gente vai ter a seguinte resposta. Eu simulei então a resposta ao degrau de um processo de segunda ordem com função de transferência 1 sobre 9s ao quadrado mais s mais 1. Se vocês fizerem as continhas, vocês podem constatar que o estigma é 1/6, então está aí entre 0 e 1, que é a característica de um sistema com resposta oscilatória. A gente pode ver que num tempo muito grande, tendendo a infinito, a resposta final do sistema vai se aproximar daquela mesma resposta do sistema de primeira ordem, que é o ganho do processo vezes a amplitude do degrau. Só que a diferença é que isso vai ser alcançado muito mais lentamente do que um processo de primeira ordem. Por quê? Primeiramente, a gente vai ter várias oscilações no sinal da resposta que vão causar o que a gente chama de overshoot, ou seja, ali no início, principalmente, as oscilações ultrapassam em muito o valor final da resposta. Depois, elas vão diminuindo, né, até alcançar o valor da resposta. A gente pode ver então que é daí que vem o nome de resposta oscilatória ou subamortecida, né? O fator de amortecimento não é grande o suficiente para impedir que as oscilações aconteçam. Ele vai apenas fazer com que elas diminuam ao longo do tempo até que se atinja o valor de Kp vezes A. Agora a gente vai fazer a mesma simulação do sistema de segunda ordem ao degrau unitário. O ganho do processo ainda vai ser 1, a constante de tempo ainda vai ser 3, mas o estigma vai ser agora igual a 1. Então, o sistema deve ser criticamente amortecido. Vamos ver como vai ficar a resposta desse sistema. Eu fiz então a simulação da nossa função de transferência 1 sobre 9s ao quadrado mais 6s mais 1 ao degrau unitário. Vocês podem constatar aí que o estigma é realmente igual a 1. Olha que interessante, o sistema ele ainda vai tender ao valor final de Kp vezes A igual ao sistema oscilatório. Só que dessa vez ele vai ser muito mais rápido em alcançar a resposta final, mesmo que o ganho e a constante de tempo não tenham mudado. Ainda vai ser os mesmos valores da função de transferência anterior. Veja que agora a gente não tem oscilação, então a gente também não vai ter overshoot.
comportamento vai ser muito parecido com o sistema de primeira ordem, inclusive, só que ainda assim ele vai ser mais lento do que um sistema de primeira ordem. O que eu quero dizer com isso? Se a gente tivesse um sistema de segunda ordem criticamente amortecido e um sistema de primeira ordem com as mesmas constantes de tempo e o mesmo ganho, o sistema de primeira ordem ainda alcança a resposta final mais rápido do que o sistema de segunda ordem criticamente amortecido. A gente chama ele de criticamente amortecido porque o valor de estigma igual a 1 é o menor valor que o estigma pode ter antes que a resposta comece a oscilar. Por último, agora, a gente vai fazer a simulação do sistema superamortecido ou sobreamortecido. A gente vai simular a resposta também ao degrau unitário, mantivemos o ganho e a constante de tempo, a única diferença é que agora o estigma vai ser igual a 2. Vocês podem ver agora que, da mesma forma, o sistema ainda vai tender ao valor final de Kp vezes A. E ele vai ser mais rápido do que o sistema oscilatório, só que ele não vai ser mais rápido do que o criticamente amortecido. A gente também não vai ter oscilações e, portanto, não vai ter overshoot. O formato da resposta ainda é semelhante a um sistema de primeira ordem, só que, como vocês devem imaginar, também mais lento do que um sistema de primeira ordem, considerando as mesmas constantes de tempo e o mesmo ganho de processo. Vocês podem ver que a gente aumentou o fator estigma, só que mesmo assim a resposta ficou mais lenta. Na verdade, conforme a gente for aumentando ainda mais o estigma, a resposta vai ficar ainda mais lenta, ele vai demorar ainda mais para alcançar o valor final, mesmo que não tenha oscilação, mesmo que não tenha overshoot. Por que isso está acontecendo? A gente está amortecendo tanto o nosso sistema que a resposta começa a ficar atrasada, muito mais lenta do que seria o normal. Então, na verdade, a resposta mais rápida que a gente vai ter no sistema de segunda ordem vai ser num sistema criticamente amortecido. Se a gente for para os outros extremos, se o estigma for muito menor do que 1 ou muito maior do que 1, a resposta começa a ficar mais lenta. A diferença é que em um dos casos ela vai ter oscilação e no outro não vai ter. Existe uma segunda forma da gente analisar também as funções de transferência de segunda ordem, que é através da equação característica, que é aquela equação de segundo grau em relação a S que aparece no denominador da função de transferência. A gente vai dizer então que ela é uma f de S igual a tal p ao quadrado, S ao quadrado, mais 2 tal p estigma S mais 1. Como a f de S é uma equação de segundo grau, ela vai ter duas raízes, certo? A gente pode lembrar lá do ensino médio que existem três combinações de raízes que podem acontecer. Duas raízes reais distintas, ou diferentes entre si, duas raízes reais iguais e duas raízes complexas. Se a minha f de S tiver duas raízes reais e diferentes, o sistema vai ser superamortecido, ou seja, estigma maior do que 1. Se as duas raízes forem reais e iguais, ele vai ser criticamente amortecido, estigma igual a 1. Se as duas raízes forem complexas, o sistema vai ser oscilatório. Se a gente forçar um pouquinho nossos conhecimentos do ensino médio, a gente deve lembrar que quando a gente conseguia fatorar uma equação de segundo grau em um produto de funções do primeiro grau, e ali a gente só tinha números reais, então as raízes dessa equação de segundo grau obrigatoriamente eram raízes reais, estavam no conjunto dos números reais. Nesse caso, se a gente puder fazer a mesma coisa com a nossa equação característica, e aí tal P1 e tal P2 forem números reais, então, obrigatoriamente, o nosso sistema não pode ser oscilatório. Ou ele vai ter duas raízes reais que são idênticas, iguais, ou vai ter duas raízes reais diferentes. De qualquer forma, vai ser impossível que as raízes sejam complexas nessa situação. Como um exercício bem rapidinho, a gente vai analisar essas três funções de transferência quanto às constantes da função de transferência, valor final da resposta ao degrau unitário, valor final da resposta ao impulso unitário e a classificação quanto ao amortecimento. Vocês vão ver que vai ser bem fácil. A primeira função de transferência a gente consegue ver facilmente que é de segunda ordem. O ganho do processo vai ser igual a 1, tal p ao quadrado, a constante de tempo, vai ser igual a 1, então tal p também tem que ser igual a 1. E aí, aquele termo 2 tal p estigma igual a 1 vai fazer com que estigma seja igual a 0,5. O valor final da resposta ao degrau unitário é Kp vezes A. A amplitude do degrau unitário é 1 e o ganho do processo é 1, então o valor final da resposta também tem que ser igual a 1. A resposta ao impulso unitário, que é aquela função que tem um aumento e uma queda repentinos,
é sempre igual a zero. A resposta final vai ser sempre igual a zero. Como o estigma é igual a 0,5, está entre 0 e 1, então o sistema é claramente oscilatório, e aí as raízes da nossa equação característica certamente têm que ser complexas. Na nossa segunda função de transferência, temos que abrir esse polinômio s mais 1 ao quadrado. Ele vai se tornar então s ao quadrado mais 2s mais 1, e aí a gente pode tirar as constantes da função de transferência, sabendo agora que ela é de segunda ordem. Então vamos ter o ganho do processo sendo igual a 2, tal p ainda vai ser igual a 1, e o nosso estigma, se fizermos a continha naquele termo ali, vamos ver que estigma é igual a 1. A resposta final ao impulso unitário vai ser sempre zero, e quanto ao amortecimento do sistema, como o estigma é igual a 1, o sistema é criticamente amortecido. Mas se a gente olhar a equação característica, vamos ver que como ela é composta de dois polinômios de primeiro grau idênticos, então as raízes dela teriam que ser obrigatoriamente iguais, que é o que a gente já tinha visto, que também classificava um sistema como criticamente amortecido. Na nossa última função de transferência, temos que expandir de novo o polinômio s mais 3 vezes s mais 1. Vamos ficar com s ao quadrado mais 4s mais 3. Só que ainda não estamos com a nossa função de transferência no formato certo, porque numa função de transferência de segunda ordem, o denominador sempre tem que terminar em mais 1. Então a gente divide toda a função de transferência por 3. Assim a gente vai ter uma função de transferência de segunda ordem. Vamos ter as constantes da função de transferência como sendo constante de ganho igual a 1. O nosso tal p ao quadrado é 1/3, então tal p tem que ser 1 sobre raiz de 3. E o nosso estigma vai ficar como 1,155. O valor final da resposta ao degrau unitário vai ser de novo ganho vezes amplitude do degrau, vai ser 1 vezes 1, que é igual a 1. A resposta ao impulso unitário final é sempre zero, e como o fator de amortecimento é maior do que 1, o sistema é superamortecido. Isso a gente também pode constatar vendo as raízes da equação característica. Como a gente tem s mais 3 e s mais 1, vamos ter as raízes como sendo menos 3 e menos 1, que são números reais diferentes, então classificando também o sistema como superamortecido. E é isso aí, pessoal. A gente chegou no final de mais um vídeo daqui do nosso canal, da nossa série de controle de processos químicos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, por favor, se inscrevam aí no canal, ativem as notificações para não perder nada. Deixem também um like e compartilhem o vídeo com quem vocês acharem que possa ser interessante. Agradeço muito vocês que ficaram até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!